Fala pessoal, muito boa noite. Começando aí mais um radar de médio prazo, onde eu vou trazer para vocês análise de um ativo, trazendo também alguns tópicos referente ao fundamento da empresa e lembrando aí que esse tipo de análise, o ativo que eu escolho é com base na análise técnica, tá? Então, com base na análise gráfica. E aí eu incluo também alguns tópicos aí que eu acho interessante para trazer para vocês, ligado ao fundamento, alguns pontos positivos também da empresa para a gente fazer essa junção e eu mostrar para vocês uma análise de um ativo interessante aí pro médio prazo, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e entregar para o maior número de pessoas possíveis e assim a gente conseguir chegar em mais lugares. Beleza? Então, meu Instagram aqui atrás, Murilo com 2i, investe para quem gosta de acompanhar conteúdo sobre análise técnica. Eu posto bastante nos stories o nosso dia a dia aqui dentro da sala fechada da Capitalizo, onde a gente opera day trade. Posto também os resultados das operações nossas de swing trade no Rios. Posto bastante dicas aí de trade também. Então, eu creio que seja bem útil para quem gosta aí de análise técnica, beleza? Então, dito isso, vamos aí para os pontos principais ligados ao fundamento da empresa. Deixa eu só abrir minha ferramenta de desenho. Então, temos aqui, primeiro tópico é importante, tá? O ativo primeiro aí é Exetec, ligado ao setor aí imobiliário, que é um dos setores que acabou sofrendo bastante também com a queda do Ibovespa nos últimos meses, mas agora está com cara aí que pode iniciar um movimento de alta, pelo menos no curto a médio prazo, beleza? Se caso isso venha acontecer, creio que Exetec aí com base no gráfico está numa região bem interessante aí de prestar atenção com foco no médio prazo, com uma relação de risco-retorno bem interessante. Então, o primeiro ponto aí ligado ao fundamento da empresa que eu achei interessante trazer para vocês é que a empresa ela é a mais conservadora no setor, com forte posição de caixa, tá? Então, esse é um bom ponto também aí que eu achei bem útil para trazer para vocês. O segundo ponto é a possibilidade de pegar a melhoria do segmento imobiliário nessa retomada do setor. Com isso, podendo fazer belos movimentos aí de alta. E outro tópico aí, item, né, bem importante, é que a ação está bastante descontada, ou seja, operando abaixo do seu valor patrimonial. Beleza? Então, depois de ter dito esses três pontos aí que eu acho interessante com base no fundamento da empresa, vamos aí para o gráfico, que eu sei que é o que vocês mais gostam, né? Então, bora aí pro gráfico. Deixa eu só tirar esse aqui da tela. Só tirar esse aqui. Temos aqui então na tela Exetec, tá? Indo para o gráfico semanal, que é a ótica aí do médio prazo, temos um ativo que veio trabalhando numa forte tendência de baixa, né? Então ela acelerou a movimentação de queda aí desde aqui de 2019. Então, final de 2019, ela iniciou essa grande pernada aqui de baixa, né? Junto aí também em 2020 com o Covid, né? Pegou o final de 2019, com o início de 2020 começou essa questão do Covid, então o ativo acabou sofrendo bastante, né? O setor imobiliário acabou sofrendo bastante. Ele acabou entrando dentro desse padrão aqui de baixa, tá? Mas reparem, toda vez que o ativo chega nessa zona de suporte, ele encontra força compradora. Então teve um reteste aqui nessa região, tivemos um reteste aqui nessa região, né? Chegou bem próximo. Aqui chegamos bem próximos. E olha o que está chamando a atenção. O ativo nessa região de suporte novamente, ou seja, um suporte aí de longo prazo. Quanto mais longo e mais teste tiver essa região de suporte, mais relevante ele se torna. Então, testamos aqui a zona de suporte, na semana passada, deixamos aqui um candle que mostrando para a gente que pode entrar força compradora nessa região. Reparem aqui também o volume, olha, deixa eu dar um zoom. O volume da semana passada, acima da média. Então, mostrando aí, indicando que a gente pode ter sim um movimento de alta no médio prazo. Tá? Vale ressaltar aqui, ó, aqui bateu no suporte e puxou bem, né? Ó, olha aqui o movimento forte que fez nessa região aqui, olha, deu uma pancada para cima também, apesar de depois
voltar para o movimento de queda, mas teria dado para pegar um bom movimento aqui de alta. E da maneira que a gente gosta de trabalhar, que é fazendo parcial para tirar o risco da operação, ou seja, fazer uma saída parcial com 1 para 1 o tamanho do risco inicial para poder tirar o risco da operação e buscar o segundo alvo aí 3, 4 vezes maior do que o risco. Tá? Aqui também vale ressaltar que desde o teste que fez nessa região, entrou bastante força compradora e reparem o movimento forte que o ativo fez. Então, nessa zona de compra que está a EZTEC, pensando numa retomada do setor imobiliário, é um bom ponto de entrada nessa região aqui de suporte, na casa aí entre 13 e 75, entre 13 e 50, 13 e 75 são bons pontos para se prestar atenção, né? Porque são essa zona aqui de suporte. O ponto que eu vejo de stop é, tirando um pouco o zoom, a gente consegue ver que um pouco mais abaixo temos aí um nível importante de suporte, que é nessa casa aqui, olha. Então temos um suporte relevante nessa região, um pouquinho mais abaixo da região atual aí que a EZTEC chegou. O que eu vejo interessante de stop, até para poder dar um espaço maior para a operação andar e evitar ser violinado, seria um stop abaixo dessa zona. Tá? Então seria aí um stop na região dos 11,80, né? 11,80 e essa região de suporte onde o ativo encontra-se agora, um bom ponto de compra visando pegar aí um início de um movimento de alta de EZTEC. Tá? Se a gente pega para ver aqui o OBV, reparem na divergência que a gente já tem aqui no OBV. Tá? Deixa eu só dar um zoom aqui. Ó. Reparem que no preço a gente tem fundo mais baixo que o fundo prévio, né? Ou seja, olha aqui, ó, fundo. Deixa eu marcar aqui. Ó. Temos um fundo nessa região e um fundo aqui mais baixo, correto? Só que reparem que nesse mesmo tempo, ou seja, deixa eu marcar aqui, olha, nesse mesmo tempo, só para ficar fácil de vocês entenderem, nesse mesmo tempo temos aqui no OBV, que é um indicador de volume, fundos ascendentes. Né? Então temos aí fundos ascendentes indicando que sim, a força vendedora pode estar perdendo força, e se a gente tiver um respiro, uma retomada de alta nos nossos mercados, podemos pegar um bom movimento aí em EZTEC, focando o médio prazo. Então reparem nessa divergência, tá vendo? Topo mais baixo aqui no preço, e agora aqui no ABV, entre os mesmos fundos, temos aqui essa região de fundo mais alto que o fundo prévio, ou seja, mostrando aí que a força predominante vendedora perdeu força e pode estar entrando aí força compradora nessa região de 13,70 aí de EZTEC. Indo para o estocástico lento, que eu também sempre gosto de trazer aqui para vocês, podemos ver um MACD perdendo força nesse movimento de queda, né? Então temos aqui o OBV diminuindo a sua pressão vendedora, né? Começando a apontar para cima de novo. Tá vendo que as barrinhas estão perdendo força nessa movimentação de queda e voltando aí, né? Querendo perder força e voltar para a zona do eixo zero acima, né? Ou seja, mostrando força compradora no mercado. No estocástico, tá? No estocástico lento, também podemos ver nessa mesma região, vou até traçar aqui para vocês novamente, olha. Nessa região, nesse fundo, aqui no estocástico, temos fundo mais baixo no preço, olha lá de novo, né? Só para mostrar, o fundo mais baixo para fixar na cabeça de vocês. E aqui no ABV, temos um fundo praticamente na mesma região, né? Praticamente na mesma região. Então temos dois indicadores aí com no estocástico, leve a divergência, não é tão relevante, mas é uma divergência, apesar de não ser tão relevante, né? Porque estão praticamente ali na mesma linha, mas no OBV está bem discrepante aqui essa região do OBV. Né? Então, analisando o volume, o ideal seria nessa semana aqui a gente conseguir fechar acima da semana anterior, seria fazer um fechamento aí acima da zona dos 13,60, com volume acima da média, imaginando, né, pegar um movimento que desse reteste do suporte, né, essa zona de suporte para tentar pegar um movimento aí de alta
longo, né, visando o médio prazo, seria um retorno para essa zona aqui de resistência lá na casa dos 22,93, ressaltando que a gente tem um topo aqui importante, um pouco antes de chegar nesse nível de resistência de médio prazo, temos um topo, né, um pouco antes aí na região dos R$ 22. Então também é interessante aí ficar atento que a gente pode ter um retorno de Exetec nessa região aqui. Ou seja, visando a relação de risco-retorno, só para vocês terem uma ideia, aqui no caso seria aí, basicamente correr um risco, ó, imaginando da máxima da semana passada com stop abaixo da zona do stop de longo prazo que eu comentei com vocês, seria aí um stop de 13, né, um pouquinho abaixo, olha, 14% de stop, até para poder, como a operação é de médio prazo, o stop geralmente ele é um pouco maior, visando pegar aí pelo menos até esse topo anterior, já dariam aí 64%. Né? Ah, Murilo, mas putz, 64%, um stop de 14%, e no meio do caminho faz o quê? Né? O que é a fase de estruturar a operação? Né? A gente supor que aqui é a zona de suporte, o ativo subiu aí, a gente já sabe que o nosso stop ele é aqui de 14%, correto? Ele é aqui 14%. O ativo subiu na casa de 14%, 20%, é hora de se pensar em fazer uma saída parcial, ou seja, fazer uma redução na posição, de 1 para 1 o tamanho do seu risco. Isso significa que, se a partir desse momento o ativo perde força e volta para te estopar, você sai no 0 a 0 e não perde nada. E o restante, né, o residual, a outra metade da sua posição, você aí coloca no alvo principal, que é 2, 3 vezes o tamanho do seu risco, dependendo do contexto gráfico, se o ativo também tem espaço para andar ou não, que é o caso de Exetec, que ele tem espaço para andar até essa região de topo, né, visando aí, trabalhando dentro desse padrão de baixa de médio prazo, testando zona aqui de suporte, tentando pegar um retorno para a extremidade desse padrãozinho de baixa, que seria lá na região de 22,73. Então, se a gente imaginar um retorno até a média móvel de 20 pela ótica do semanal, já são 18,28% positivo. Então, já temos aí mais do que 1 para 1, visando o tamanho do nosso não, né? Do stop aqui nessa região de 11,50, tá? Então, é um ativo aí bem interessante. Vamos dar uma olhada no mensal também, olha. Mensal fica ainda mais clara a movimentação, né? Temos esse padrão formado que eu já mostrei para vocês, essa zona de resistência e essa zona de suporte. Teste nessa, ó, suporte, entrou força compradora, suporte, suporte, e agora estamos testando aqui novamente e ressaltando o suporte aqui também de longo prazo, onde ficaria o stop, né, abaixo dessa região, visando aí pegar o que? O retorno dessa região de suporte até essa zona aqui de resistência, ou seja, uma relação de risco-retorno bem favorável. A gente pega aqui também o OBV no mensal, quanto maior o tempo gráfico, mais relevante ele é. Temos aqui de novo topos não, fundo mais baixo no preço no gráfico mensal, tá vendo? Fundo mais baixo. E no gráfico mensal temos aqui fundo mais alto, ou seja, demonstrando aí que pode sim entrar uma força compradora agora em Exetec, visando capturar um movimento de alta. Então é um ativo interessante. Média móvel de 20 pela ótica do semanal está aqui na casa dos 19,48 a 19,48. Então percebam que nessa região, quando ele se afastou da média móvel de 20, testou essa zona de suporte, olha na onde ele veio, média móvel de 20. Né, média móvel de 20. Então, se a gente imaginar que nessa região de suporte ele pode fazer um novo movimento para vir testar pelo menos a média móvel de 20, já seria um upside aí de mais de 18%, ou seja, mais de 1 para 1, mais do que 1 para 1 o tamanho do seu risco, levando em consideração a relação entre o espaço para andar a favor da sua operação, que nesse caso é de compra, versus o seu risco que você determinou na operação, que você pode perder ali, que é de 15%. Beleza? Então é um ativo aí que eu acho bem interessante. Exetec 3 do setor aí imobiliário. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, tá? Vou pedir para que vocês deixem um feedback aqui, tá, pessoal? Se esses vídeos
com foco no médio prazo, vem ajudando vocês. Tento trazer um pouco da minha análise, dos indicadores que eu utilizo, que eu gosto de utilizar para fazer as análises aí visando mais o médio prazo, para poder compartilhar um pouco também desse conhecimento e poder agregar no dia a dia de análise aí de vocês. Então deixa aqui para mim nos comentários qual a sua visão sobre a Zetec, tá? Qual a sua visão sobre a Zetec? Eu vi que na semana passada teve comentários do pessoal aqui no vídeo, pedindo para mim comentar sobre alguns ativos. Achei interessante. E assim que alguns dos ativos comentados na semana passada ficar de acordo com a nossa estratégia, ficar interessante graficamente, eu trago aqui para vocês. Beleza? Então, muito obrigado. Também só relembrando, tá, que teve um comentário sobre Suzano, que Suzano poderia fazer um movimento de baixa para ir testar o pavio, né, no gráfico mensal. E sim, também é uma possibilidade, como eu sempre deixo bem claro aqui para vocês. O que eu comento são pontos de possibilidade, tanto numa possível subida do ativo, né, do movimento que é mais provável que seja dela fazer, mas sim que existe a hipótese dela ir contra a sua análise, o que é normal. E tá tudo bem, por isso que serve o stop loss é seu amigo, então nada é certeza no mercado financeiro. Só passando esse ponto, tá? E antes de me despedir, vou deixar aqui um presentão para vocês, que é o cupom nosso aí de ano novo, onde a gente está com o cupom, deixa eu só tirar a câmera daqui. Temos o cupom aí Aniver Canal, ou seja, aniversário aí da Capitalizo, do canal nosso no YouTube. O desconto é em todas, deixa eu só arrumar aqui, o desconto é em todas as nossas assinaturas, em qualquer plano nosso, full trader, carteira de longo prazo, criptoativos, carteira de ações internacional. Então tem tudo especificado lá no nosso site capitalizo.com.br. Tem lá também o botão de ação para entrar em contato. Você pode estar entrando em contato via mensagem de voz ou mensagem de texto, como você preferir. É 30% off à vista no boleto e 20% em até 12 vezes no cartão de crédito, um baita presentão. O desconto é válido para qualquer produto nosso dentro do nosso site. E é isso aí, tá, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. Deixei aí um baita de um presentão do nosso aniversário do canal da Capitalismo, mas quem merece o presente é vocês, que seguem acompanhando o nosso trabalho. E a intenção é trazer conteúdo gratuito aqui para todos, né, aberto ao público, e também nossos produtos aí fechados, específicos, bastante mentoria, tá? Só a gente tem bastante mentorias fechada, temos sala de day trade também, para quem gosta desse tipo de operação, temos mentorias sobre criptomoeda, mentorias sobre outros tipos de operações, então, além disso tudo, dos nossos produtos, tem aí também, como eu já comentei, né, bastante mentorias direto todo mês, tá? Todo mês tem mentoria comigo, com o Thiago, com os outros analistas, o Roberto, beleza? Então fiquem à vontade, espero poder ter ajudado vocês de alguma maneira. Foque no gerenciamento de risco, o stop loss é seu amigo e até mais.